E a pistola na cintura. E fuzil na mão e a pistola na cintura. Se subo favela, é pra ganhar. Se subo favela, é pra ganhar. De crava na cara pro bicho gerar. De crava na cara pro bicho gelar. Olha de psico, ladrão logo treme. Olha de psico, ladrão logo treme. Que desce o alunos pra lidar. Então, gente, nós vamos falar agora sobre conselhos. Aqui nos direitos humanos, né? Dentro do conteúdo que vai cair na sua prova, vamos falar sobre os conselhos. Conselhos que estão presentes onde, senhoras e senhores? Lá na Lei 7.210, lá na Lei de Execução Penal. Lembrando sempre que eu sou a professora e mentora Carol Lacerda Malta, e estou aqui com você para falar de direitos humanos para garantir a sua aprovação. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação. Sempre vai ter aqui conteúdo bacana para garantir a sua aprovação, principalmente no que tange aos direitos humanos, beleza? Aqui na descrição do vídeo tem o link para as minhas redes sociais, o link para o meu e-book, o link para a minha mentoria, tem até o link para o meu WhatsApp se você tiver alguma dúvida e precisar falar com a professora. Beleza, senhoras e senhores? Vamos falar então sobre conselhos. Conselhos, gente, que tá lá no na Lei de Execução Penal, lá na Lei de Execução Penal, né, gente? Nós vamos falar aqui do CNPCP, nós vamos falar sobre o Conselho Penitenciário, e nós vamos falar também sobre o Conselho da Comunidade, Conselho da Comunidade. Professora, isso começou a ser exigido agora, né? Separado nos concursos? Exatamente, ficou um pouquinho fora de trem, né, professora? Ficou um pouquinho fora de padrão ali, mas faz parte, né, gente? Quem sabe faz ao vivo. CNPCP, essa porra mesmo, bora lá. Gente, começou a ser exigido agora de forma separada, porque a vida inteira esse assunto veio trazido somente dentro da Lei de Execução Penal. Já caía, só que é um assunto que os alunos sempre negligenciaram, assim como os próprios professores de execução penal negligenciavam, por ser um assunto que não era tão cobrado como outros, como é o caso aí do RDD, né? Então, acaba que a gente deixava um pouquinho de lado, ou falava um pouco mais rápido sobre isso, né? Agora ele está vindo dentro do tópico de direitos humanos. E eu preciso que você saiba a diferença entre eles para você fechar a sua prova aí, beleza? Vocês estão comigo? Estão comigo aí? Não esquece de ativar o sininho, não esquece de seguir lá nas redes sociais, lá no Instagram, carolacerda.prof, fala comigo lá, fala o que achou da aula e bora começar aí a falar sobre esse assunto. Eu trouxe para vocês aqui, gente, a própria Lei de Execução Penal. Segue comigo aí, gente, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, esse que a gente conhece como CNPCP, né, senhoras e senhores? Brasileiro tem mania de abreviar tudo, né? O brasileiro abrevia tudo, ele pega a primeira letra de cada coisa e taca lá e fala que é um novo nome, né? Então, Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias. Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, CNPCP, é o primeiro assunto que a gente fala. Bora lá, na Lei de Execução Penal, o artigo 62 vai falar pra gente que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária tem sede aí na capital da República, ou seja, em Brasília, e é subordinado ao Ministério da Justiça, certo? Subordinado ao Ministério da Justiça. Então, gente, o CNPCP, ele vai ter sede na capital, é subordinado ao Ministério da Justiça, então a verdade é que ele vai estar ali no âmbito do Ministério, né? Vai trabalhar ali dentro do Ministério e todo o apoio logístico, o apoio de pessoal, o apoio financeiro, vai ser prestado pelo Ministério da Justiça. Na verdade, quando a gente estuda isso lá na Lei de Execução Penal, a gente vê que quem vai prestar esse apoio, né, de fato, é o Departamento Penitenciário Nacional, né? Mas, aqui a gente tem que lembrar que ele está subordinado ao Ministério da Justiça, certo? Cai muito em prova, gente, muito em prova a composição do CNPCP. Vamos ver qual é, gente, a composição? Bora lá.
o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área de direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Ok? Então, gente, vamos lá. CNPCP, primeira coisa importante, subordinado ao Ministério da Justiça, composto por 13 membros. Esses 13 membros da área aí do direito penal, processual penal, ciências criminais e correlatas. O que são ciências correlatas? São aquelas que se correlacionam, são aquelas que, de uma forma ou de outra, vão estabelecer ali, vão estar ali presentes, né, dentro dessa parte criminal, da parte penal, da parte processual penal. Certo, gente? Então, basicamente, a gente pode falar aí da criminologia, a gente pode falar do direito penitenciário como um todo, né? Então, basicamente isso. Beleza? Tudo bem? Ciências criminais, ok? Ciências correlatas. É importante lembrar sempre, gente, que são professores e profissionais dessa área, beleza? Professores e profissionais dessa área. Aqui no Conselho Penitenciário, a gente vai ver que ele vai pegar, basicamente, uma cópia dessa área para colocar quem são os integrantes do Conselho Penitenciário, tá? Então, a gente tem que lembrar sempre que são esses professores e profissionais dessas áreas aí, criminais, dessas áreas penais. Também, né, claro, representantes dos ministérios que desenvolvem aí essas atividades sociais e representantes do povo, da sociedade, né, gente? A comunidade pode ser representada no Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias. Beleza? Tudo bem? Vamos continuar lá analisando o CNPCP? Vamos analisar o CNPCP. Os mandatos do Conselho, dos membros do Conselho, terá duração de 2 anos, renovados de 1/3 a cada ano. Então, mandato de 2 anos, renovados 1/3 por ano, 1/3 a cada ano. Então, todo ano vai ter renovação, todo ano vai ter alteração aí, beleza? Mas sempre 2 anos o mandato de cada um deles. O que eu preciso que você se lembre sobre CNPCP, gente, antes mesmo da gente ler quais são as competências dele. Eu preciso que você se lembre que o CNPCP é um órgão amplo, é um órgão grande, é um órgão nacional. Então, tudo que ele fala é amplo, é grande, é nacional, é para o todo, é para o amplo, tá? Para o master ali. Enquanto o Conselho Penitenciário, ele é técnico, mas é estadual. E o Conselho da Comunidade não é técnico, o Conselho da Comunidade é humanista. Professora, você tem mania aí de pegar o gancho das coisas, né? Por quê? Porque você não vai decorar todas as incumbências, gente. Você vai saber as incumbências, você vai entender as incumbências de todos eles, né? De cada um deles, perdão. Mas eu preciso que você se lembre o que cada um faz, porque na hora que você bater ali o olho na sua prova, você vai falar, cara, acabou, essa é a opção correta, eu não tenho dúvidas sobre isso, tá? O que a professora quer aqui de vocês? O que eu, Carol Lacerda, quero de vocês? Eu quero que você feche a sua prova de Direitos Humanos. E é por isso que eu estou gravando esses vídeos para vocês, ok? Falamos aí, tivemos PNDH 3, quem não assistiu no meu canal tem os vídeos de PNDH 3 com um conteúdo excelente para você fechar de uma vez por todas a sua prova de PNDH 3. Então, não se esqueçam. Vai ter aí também um vídeo sobre DUDH, né, Declaração Universal de Direitos Humanos, porque a sua prova de Direitos Humanos, eu garanto que você pode fechar. É só você vir comigo e prestar atenção, fechou? Beleza? Dá moral para a professora aí, gente. CNPCP, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então, ele vai ser um conselho técnico, mas ele vai ser um conselho de ações de assuntos gerais. Ok? Tudo bem? Então, Conselho Técnico de Ações Gerais. Vamos ver quais são as incumbências do CNPCP? Vamos ver? Elas são o maior conselho, né? O conselho que tem mais incumbências. Então, eu falo para vocês que não dá para poder decorar, né, gente? Você tem que aprender realmente. Então, o artigo 64 vem falar para a gente que
ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal e estadual, incumbe: 1. Propor diretrizes de política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. Gente, propor diretrizes. Propor diretrizes é algo muito técnico e muito amplo, né, gente? Técnico e amplo. Por quê? Porque essas diretrizes serão utilizadas por todo o sistema prisional nacional. Então, ela vai propor diretrizes, né? É amplo, técnico, nacional, beleza, senhoras e senhores? Vai propor diretrizes para que todos as penitenciárias, todos os sistemas penitenciários do país cumpram essas diretrizes. Simples assim, ok? Bora lá, então, no próximo. Contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades de política criminal e penitenciária. Contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento. Gente, elaboração, contribuir, claro, né? Elaboração de planos nacionais. Cara, é técnico? É super técnico. É amplo? É muito amplo. É nacional. São contribuições que vão influenciar todo o país dentro aí da sua estrutura penitenciária, ok? Tudo bem? Bora lá para o próximo. Terceiro, promover a avaliação periódica do sistema criminal para adequação às suas necessidades do país. Olha o tanto que é amplo, gente. Olha o tanto que é amplo. Então, promover a avaliação periódica do sistema criminal. A avaliação periódica do sistema criminal. Avaliação periódica do sistema criminal. Professora, por que você está escrevendo no quadro? Primeiro que eu não dou conta da aula sem escrever no quadro. Gente, já é... Eu tenho mais de uma década de sala de aula. Sim, eu tenho essa cara de bebê, mas eu sou velhinha. Brincadeiras à parte. Eu tenho mais de década de sala de aula e se eu não escrever no quadro, gente, não sou eu, não funciona. Mas também para você ter esse esqueminha aí no seu material de estudo. Se você estiver montando esse material de estudo, né, que você tenha aí esse material, esse esqueminha no seu material, beleza? Então, senhoras e senhores, ele vai promover a avaliação periódica aí, super amplo e super técnico. Estimular e promover a pesquisa criminológica. Estimular e promover a pesquisa criminológica. Então, gente, a pesquisa criminológica, ela vai acontecer em todo o país, né? Para quê? Para melhoria do sistema criminal e vai ser estimulada e promovida pelo CNPCP. Elaborar o Programa Nacional Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor. Gente, a gente sabe que as regras de Mandela garantem isso pra gente, né? As regras de Mandela exigem que o servidor, ele se qualifique sempre, né? Ele esteja em constante qualificação. E a Lei de Execução Penal, a nossa Lei de Execução Penal, a nossa Lei 7.210, também fala sobre isso. O servidor penitenciário, ele tem que ser qualificado antes do início do serviço e ele tem que estar em constante qualificação. Então, o CNPCP é responsável aí pelo aperfeiçoamento, né? Os cursos tal, de aperfeiçoamento do servidor, beleza? É técnico também? É amplo também? Não, professora, faz relação com o servidor. Claro que é. Por quê? Porque esse aperfeiçoamento, ele vai ser igual, né? Ele vai ser verificado de forma igualitária para todos os servidores do sistema prisional do país, ok? Voltando lá, estabelecer regras de arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas do albergado. Arquitetura e construção de estabelecimentos prisionais. Você quer mais técnico e mais amplo que isso? Gente, as regras de Mandela e a Lei de Execução Penal trazem regras mínimas aí que devem ser seguidas, né, pelo sistema prisional. As regras de Mandela falam até o tamanho mínimo aí de metragem, né, das carceragens, das celas, né, que deveriam, teoricamente, ser individuais. Então, quem que é responsável por verificar essa arquitetura, essa construção, manter um padrão? O CNPCP.
certo? CNPCP. Tranquilo? Então, mais uma vez aí, técnico e amplo. Tá acabando o CNPCP. Estabelecer critérios para elaboração da estatística criminal. Estabelecer critérios para elaboração da estatística criminal. Certo? Que mais? Inspecionar e fiscalizar estabelecimentos penais, bem assim informar-se mediante os relatórios dos conselhos penitenciários, requisições, visitas ou outros meios acerca do desenvolvimento da execução penal dos estados, territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbida medidas necessárias para o seu aprimoramento. Professora, eu vejo essa diretriz, né, essa incumbência como sendo muito local. Não é, gente. Por quê? Mesmo que aqui, né, na Lei de Execução Penal, nessa parte, fala pra gente que ele vai visitar, que ele vai fazer essa verificação in loco, a gente sabe que essa função é do Conselho Penitenciário. E o Conselho Penitenciário, trimestralmente, anualmente, no primeiro trimestre de cada ano, vai passar relatório para o CNPCP. Então, na verdade, o CNPCP ele não tem a obrigatoriedade de ir lá. Por quê? Porque ele tem os olhos dele nos estados, em cada um dos estados, que é o Conselho Penitenciário. Né? Então, na verdade, ele vai utilizar-se dessa função para tentar aprimorar, dentro de todos os outros requisitos, o sistema carcerário nacional, beleza? Tudo bem? Mas não leva isso como sendo muito interno, muito fechado, tá, gente? Porque você tem que se lembrar que o CNPCP é um órgão técnico e geral, beleza? Representar ao juiz de execução ou autoridade administrativa para instalação de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. Gente, isso é função de qualquer um, né? Na verdade, aqui o CNPCP ele tem essa autonomia e essa autoridade de falar direto com o juiz de execução ou com a autoridade administrativa necessária. Mas qualquer cidadão, qualquer ser humano que verifique aí uma lesão às regras, lesão às normas do direito, né, aquilo que deveria acontecer, ele pode fazer uma denúncia. A gente sabe que a sindicância ela pode começar, né, uma sindicância preliminar, que vem aí antes do PAD, antes do procedimento administrativo disciplinar, ela pode começar por conta de uma denúncia anônima. Diferente lá na LIA, né, na Lei de Improbidade Administrativa, aqui ela pode começar numa sindicância uma denúncia anônima. Então, na verdade, isso aqui é função de qualquer um que veja. Cara, eu tô vendo a porra errada aqui. Tem que denunciar, né? Então, no CNPCP não é diferente. Última incumbência aí, representar a autoridade competente para interdição em todo ou em parte de estabelecimento penal. Então, ele está ali, né, dentro do relatório do Conselho Penitenciário, ele está ali dentro da função dele de verificar se está tudo certo, e ele verifica que não está tudo certo, que alguma coisa de errado está acontecendo. Ele pega esse relatório e representa pela interdição dessa unidade prisional. Certo? Interdição. Tranquilo, senhoras e senhores? Esse é o CNPCP. Eu preciso que você se lembre, acima de tudo, que o CNPCP vai ser, então, técnico e vai criar normas gerais. Composto por 13 membros, indicados pelo ministro da Justiça, né? Esses 13 membros são indicados pelo ministro da Justiça. Por quê? Porque, na verdade, ele é ligado ao Ministério da Justiça, então não vai ser o presidente, não vai ser o juiz, não vai ser o diretor da unidade, não vai ser o governador, tá? Vai ser o ministro da Justiça. Duração do mandato de 2 anos, renovação de 1/3 por ano. Tranquilo? Tudo bem? Vamos falar então do Conselho Penitenciário? Conselho Penitenciário, gente, que vai ser aí um órgão de fiscalização, um órgão de aconselhamento, vamos dizer assim, né? Porque ele aconselha, entre aspas, o CNPCP. Eu posso dizer para vocês que ele também é um órgão técnico, porém ele é um órgão estadual.
ele é um órgão estadual. Se ele é estadual, ele é muito mais local, ele é muito mais restrito, ok? Bora lá para a Lei de Execução Penal ver o que ela fala para a gente sobre o Conselho Penitenciário. Vamos arrastar aqui a nossa Lei de Execução Penal, capítulo 5, Conselho Penitenciário. Pequenininho, facinho, não tem erro, beleza? Órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Órgão consultivo e fiscalizador da pena. Consultivo por quê? Porque ele vai ser consultado pelo CNPCP, gente. Ele vai ser consultado pela própria administração penitenciária. Ele vai ser consultado pelo juiz da execução. Por quê? Porque ele vai fiscalizar, ele tem a obrigação de fiscalizar a pena, o cumprimento de pena, a execução das ações penais, as ações criminais dentro do sistema prisional vão ser fiscalizadas pelo Conselho Penitenciário. E se ele fiscaliza, se ele está ali em loco, olhando todos os dias, obviamente ele pode ser consultado. Então, ele vai ser consultivo. E tem também uma outra incumbência que é importantíssima do Conselho Penitenciário, que é justamente sobre a questão do indulto, né, gente, da comutação de pena, que não deixa de ser aí uma questão, uma parte consultiva do órgão, tá? Vamos ver lá, gente, ó. Órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Parágrafo 1º. O Conselho Penitenciário será integrado por membros nomeados pelo governador do estado. É um órgão que, gente, local. É um órgão estadual, né? Governador do estado, se refere ao território, dentre os professores e profissionais da direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento. Peraí, professora, quer dizer que eu não sei a quantidade de membros? Não sei, senhoras e senhores, não sei a quantidade de membros, né? Quem vai falar é a legislação estadual e federal. Então, eu não posso garantir para você quais são a quantidade de membros, tá? Porque em cada estado tem uma quantidade diferente. Cada estado tem uma quantidade diferente. O governador é quem vai nomear. Governador do estado, Distrito Federal, né, é quem vai nomear para a gente. Mandato desses conselheiros, um mandato de 4 anos. Gente, conselheiro é uma função de relevante valor social. Então, não tem remuneração, tá? Eles não são remunerados para fazer isso aqui. Eles fazem porque gostam e pelo relevante valor social da causa, ok? Vamos voltar para o Conselho Penitenciário? Ele é muito facinho mesmo. E vai ser bem fácil que vocês se lembrem aí e façam essa distinção entre eles. Então, o mandato dos membros tem duração de 4 anos, já falei para você, e as incumbências são, primeiro, emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese do pedido de indulto com base no estado de saúde do preso, que é o indulto humanitário. Então, gente, todo final de ano, quando tem lá o indulto, né? O indulto natalino, entre aspas, que a gente fala, quando o presidente da República ele estabelece ali o decreto presidencial para indulto, o advogado vai analisar os requisitos do indulto, vai analisar o caso do preso dele, né, do cliente dele, e vai mandar uma solicitação para o juiz da execução penal. O juiz da execução vai montar um processinho, uma pastinha, e vai entregar para o Conselho Penitenciário. Olha, vocês aqui vão dizer para mim se ele tem direito ou não, tá? Então, quem vai falar sobre indulto e comutação de pena, é o Conselho Penitenciário. Via de regra, é essa incumbência que cai na sua prova. As bancas gostam demais de utilizar dessa incumbência. Via de regra, é ela que cai na sua prova, beleza? Lembra-se sempre que não vale o indulto. Professora, não vale o indulto humanitário. Se for sobre saúde do preso, quem vai falar é o juiz da execução e não o Conselho Penitenciário. Beleza? Próxima competência aí, inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. Gente, ele é um órgão fiscalizador. Obviamente, ele vai inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. E por que ele vai fazer isso? Porque eles são os olhos do CNPCP. E por isso mesmo, a próxima competência é apresentar no primeiro trimestre de cada ano ao CNPCP relatórios efetuados no
exercício anterior. Então, no primeiro trimestre de cada ano, ele vai lá e deda tudo para o CNPCP. Por último, gente, não menos importante, supervisionar os patronatos e a assistência aos egressos. O que é o patronato mesmo, gente? O que é o patronato mesmo? É o órgão da execução responsável por essa assistência aos egressos, né? Quem que é o egresso? Aquele que acabou de sair da unidade prisional, né? Aquele que durante o período de 2 anos aí foi preso, ou aquele que está em livramento condicional durante o período de prova, tá? A assistência ao egresso, ela dura 2 meses, pode ser prorrogada por igual período, né? Mas, de qualquer forma, o egresso ele é considerado egresso durante todo esse tempo. E é função, então, do Conselho Penitenciário fiscalizar aí os patronatos e essa assistência ao egresso. Beleza? Muito simples. Gente, é muito fácil. Muito fácil. Eu não sei como é que tem muitos alunos que falam, professor, eu estou com dificuldade demais, eu estou confundindo demais, eu estou tendo muita dificuldade de assimilar qual que é a distinção entre eles. Gente, por favor, presta atenção comigo. CNPCP, ele é amplo, ele é macro e ele é técnico. Conselho penitenciário, ele é técnico, mas ele é micro, ele é estadual. E bora falar do Conselho da Comunidade agora. O Conselho da Comunidade, gente, ele é humanista. Ele está se fudendo para como está a arquitetura da unidade prisional. Se essa arquitetura for suficiente para manter a humanidade do preso. O cara que está lá no Conselho da Comunidade, a pessoa que está lá representando o Conselho da Comunidade, que é conselheiro, ele está ali porque ele ama aquilo ali. Porque ele se preocupa com a vantagem, com a questão do preso. Beleza? Então, assim... Lembrem-se sempre, ele não é técnico, ele é humanista e ele é também local, tá? Local. Vamos achar lá na nossa lei de execução penal o Conselho da Comunidade? Bora lá caçar lá na nossa lei de execução, lei 7.210, que é a nossa querida lei de execução penal. Tá aí, Conselho da Comunidade, artigo 80. Haverá em cada comarca um Conselho da Comunidade. Gente, presta atenção aqui comigo. O que é uma comarca? É a divisão trazida pelo judiciário, né? E por que vai estar em cada comarca um Conselho da Comunidade? Porque quem toma conta do Conselho da Comunidade, quem nomeia os integrantes, quem representa, quem está ali sempre de olho no Conselho da Comunidade é o juiz da execução. Então, em cada comarca vai ter um juiz de execução. E a composição desse Conselho da Comunidade? A composição, gente, ela é assim, no mínimo, né? Um representante das associações, né? Comercial ou industrial. No mínimo, um advogado. Quem que vai indicar esse advogado? A OAB. Um assistente social. Quem vai indicar é a assistência social, né, gente? Quem mais? Vamos ver lá na nossa lei? Quem mais que compõe? No mínimo, um representante da Associação Comercial Industrial, um advogado pela OAB, um defensor público, né, professora? Tá esquecendo aí do defensor público. Um defensor público indicado pela defensoria, né? Não impede que hajam aí integrantes da comunidade. O que eu vejo aqui em Goiânia, né? Aqui em Goiânia, o que eu vejo, basicamente, é que tem muitos integrantes de pastoral carcerária, muitos integrantes relativos a igrejas, né? Que gostam de estar ali, de auxiliar dentro do sistema prisional e compõem o Conselho da Comunidade na tentativa, realmente, dessa humanização do sistema, tá? Então, composição de um representante da Associação Comercial e Industrial, um advogado, um assistente social, um defensor público, mas não impede que hajam aí componentes da comunidade, beleza? Então, o mínimo, um representante aí, essas que a gente colocou na
no quadro. Parágrafo único. Na falta da representação prevista nesse artigo, ficará a critério do juiz de execução a escolha dos integrantes do conselho. Então, fica muito claro que quem nomeia, quem escolhe é o juiz da execução. Incumbências, gente, e agora eu quero que vocês prestem atenção, porque é nesse momento que a gente percebe o quão social, o quão humanitário é o conselho da comunidade, e a gente não consegue mais errar a partir daí. Beleza? Porque, velho, cada um tem uma função muito típica, muito forte, muito presente. Não tem como confundir, beleza? Bora para as incumbências? Vamos lá. Primeiro, visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos penais existentes na comarca. E aí, eu tive um aluno esses dias que errou uma questão e eu queria dar na cara dele. Mentira, gente, eu sou contra a violência. Mas eu briguei muito com ele, porque ele falou assim, a questão perguntava de quem era a incumbência de fiscalizar o sistema prisional e os serviços penais. E ele tacou o Conselho da Comunidade. Ué, porque o Conselho da Comunidade, ele visita, então ele fiscaliza os serviços. Gente, quem que é o órgão fiscalizador? Conselho Penitenciário. Ela vai visitar mensalmente. Essa visita não é uma visita técnica, é uma visita humanitária. Beleza? Bora voltar para a lei. Visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca. Entrevistar os presos. E entrevistar os presos é conversar com ele mesmo. O que você está precisando? O que está acontecendo? Você está sofrendo algum abuso? Enfim. Apresentar relatórios mensais ao juiz de execução e ao conselho penitenciário. E aqui eu quero que você preste atenção comigo. Não existe uma hierarquia entre eles. Não existe hierarquia entre eles. Mas você percebe que eles estão todos interligados. O Conselho Penitenciário apresenta anualmente, no primeiro trimestre do ano, um relatório para o CNPCP. O Conselho da Comunidade apresenta os relatórios ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário, o da comunidade. Então, eles estão intimamente ligados, gente. E isso é muito importante que você perceba, certo? Por último, diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. Por isso mesmo, gente, que aqui tem um representante da Associação Comercial e Industrial para tentar trazer de forma mais tranquila esses recursos para o sistema penitenciário. Lá no iniciozinho da LEP, lá nos primeiros artigos da LEP, ela fala para a gente que a execução penal ela vai ser feita dentro da possibilidade com auxílio da comunidade. Os órgãos de execução penal, eles vão solicitar, eles vão pedir auxílio da comunidade. Então, esse é um meio de trazer recursos, de trazer a comunidade para perto. Aqui no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, a farmácia que tem lá até hoje foi construída com recurso do Conselho da Comunidade. O Conselho da Comunidade construiu a farmácia, equipou a primeira vez e o Estado ficou por conta só de repor. Tá? Eu estava trabalhando lá, à época, inclusive, participei da inauguração dessa farmácia, tá, gente? Então, essa questão do diligenciamento e de obtenção de recursos materiais e humanos é muito, muito importante. E mostra para a gente, mais uma vez, que o papel do Conselho da Comunidade é um papel humanista. Beleza, senhoras e senhores? Fechamos aqui, então, os 3 conselhos. Eu acho que, a partir de agora, você não confunde mais. Você não confunde mais. Tá lá na sua prova, você vai bater o olho e falar, pá, é isso aqui porque a professora Carol falou. Não é? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ficado claro. Não esquece de se inscrever no canal, gente, de ver aqui na descrição as minhas redes sociais, o meu material de trabalho, né? Ainda, claro, o meu WhatsApp, se você precisar de fazer alguma questão. Conversa comigo, né? A gente vai poder resolver aí as suas dúvidas e te ajudar a ser aprovado no concurso dos seus sonhos. Muito obrigada pela audiência, pela paciência. Até o próximo vídeo. E aí, você gostou do vídeo que acabou de assistir? Se você tiver gostado, se inscreve no canal, ative a notificação no sininho, que é para você receber todas as novidades que eu postar aqui para vocês. Mostre, conte para o seu colega que também estuda para carreiras policiais, também estuda para concurso público, quem é a professora Carol Lacerda. Segue lá no Instagram, @carolacerda.prof, conversa comigo no direct, deixa seu contato, vamos conversar um pouquinho. Eu sou mentora para carreiras policiais e eu posso te ajudar a ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Conversa comigo, eu tenho certeza que será garantia de sucesso.